SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Olá, bem-vindos a mais este Floripa em Foco ao vivo com o SINT, que é o Sindicato dos Professores, o Sindicato dos Trabalhadores na Educação aqui no estado de Santa Catarina. O SINT está ao vivo no Floripa em Foco, sempre às quartas-feiras a partir das 2h30 da tarde. É sempre um prazer recebermos para conversar o atual coordenador estadual do SINT, o professor Luiz Carlos Vieira. Bem-vindo, professor. Obrigado, Silvio. É um grande prazer mais uma vez estar aqui no Floripa em Foco, esse espaço para a gente poder debater educação. Debater educação e a greve do magistério, né, professor? Quando é que começou mesmo essa greve que já promete ser a mais longa do magistério catarinense? Essa greve ela iniciou dia 24 de março, né? Hoje nós estamos completando aí praticamente 2 meses. 2 meses de greve. Uma greve que já é histórica, né, pelos resultados que ela produziu, pela mobilização que ela já produziu nesse período. Nós tivemos aí vários pontos de embate com o governo do estado, nós tivemos aí a discussão de várias questões que ao longo desses dias de greve ocorreram mudanças e hoje ainda estamos em greve. Sim. Semana passada tivemos uma Assembleia Estadual, né, na quarta-feira. Que decidiu manter a manutenção da greve. Certo. E não tem perspectiva de negociação, então esta vai ser seguramente a greve mais longa do magistério? Olha, tudo indica que essa será a greve mais longa do magistério catarinense. Não tem perspectiva de negociação em virtude, até o momento, né, em virtude do que foi construído até agora. Na semana passada nós tivemos aí o governo do estado, através da intermediação dos deputados, nós conseguimos uma audiência de negociação. Essa audiência de negociação, ela foi também, obviamente, por pressão da categoria que ocupou a Secretaria de Educação. Sim, sim, tinha gente hospedada. Que ocupamos a Secretaria de Educação, depois acampamos no lado de fora, né? A própria acampamento também da Assembleia Legislativa. Com essa pressão e nosso ato, e o governo do estado, com a intermediação dos deputados, resolveu nos chamar, então, para uma mesa. Não é uma mesa, é uma reunião de negociação, né? Porque a mesa ela aconteceria depois do termo de acordo, se fosse assinado. E se concordar em sentar para negociar. Por enquanto, um bate-papo. Porque o comando de greve ele tirou, no dia 28 de abril, alguns pontos que foram exigidos pelo governo, da qual seriam necessários para que houvesse a mesa de negociação. Então, nós colocamos no papel aquilo que a categoria desejava, que deseja, e que o comando ratificou, e todos o comando assinaram, entregamos para o governador, entregamos na Secretaria de Educação e entregamos na Assembleia Legislativa. O governo do estado respondeu a todos aqueles questionamentos, obviamente não concordou com os pontos, mas ele respondeu eles. Entre eles, uma parte está relacionada com o plano de carreira, com a proposta que o governo tem, e outro já com as demandas reprimidas anteriores, das greves anteriores de 2011 e 2012. Sim. E nesse sentido, o governo apontou que nós abriria uma mesa de negociação 30 dias, prorrogável para mais 30, onde seria discutido todas as questões relativas à carreira. Sim. Se comprometeu em 10 dias após a primeira reunião de enviar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, abonando todas as faltas de 2012 até 2015. Certo. E também de fazer a mudança no decreto 3593 de 2010, que é o decreto das progressões, alterando o artigo 3º, parágrafo 3º dessa lei, que fala sobre a questão das faltas injustificadas, porque os professores hoje não têm a progressão, justamente porque tem meia falta, 1/3 de falta, uma falta injustificada e aí não consegue progredir. Isso. Ele retiraria isso e colocaria no mesmo patamar dos outros servidores públicos do estado, que é 5 faltas injustificadas no período. Então aí igualaria, porque para nós é uma injustiça que estava acontecendo com esse decreto para os trabalhadores da educação. Certo.
E aí o governo aceitou isso tudo? Aceitou isso, mandou a minuta, né, para que nós pudéssemos analisar. Nós chamamos então a categoria, uma assembleia, e a assembleia não aceitou esses pontos, porque disse que esses pontos são pontos muito frágeis e que a greve não estava colocada só para ter esse resultado. Porém, lógico, os outros pontos eles estariam todos em aberto, não tem nem nada fechado, para ter discutido na mesma negociação. Mas a categoria pediu que tivesse posições mais sólidas do governo, para que pudesse fazer a negociação. Primeiro que a categoria também ela não acredita muito em negociação, porque nós vemos a história nos mostra que as negociações que têm sido feitas com o governo não evoluíram, né, durante esses anos todos, né, e todas as negociações. Obviamente que negociação não é a categoria e nem o governo vão ter aquilo que eles querem. Negociação significa um meio termo entre as partes. Um acordo de cede um pouco aqui, outro cede ali, e vamos caminhando no intuito do acordo, do consenso, né, das medidas. Porém, não tinha nada afirmado também de que teria que ter acordo na mesma negociação. Obviamente, estaria aberta a mesa e depois o projeto de lei vai para a Assembleia Legislativa e lá é que realmente se discute se faz emenda ou não faz emenda, depende também da postura dos próprios deputados, né, se querem alteração ou não, e também da relação de forças que tem na sociedade e também entre os poderes, o Legislativo e o Executivo. Bom, não aceitamos, nós continuamos em greve e vamos agora na luta, na mobilização, para que possamos ter essas garantias mais sólidas do governo, né, para que possamos então ter ganhos aí, ou melhor, manter os direitos que a categoria já tem aí ao longo dos anos. Então, um pouco esse resgate, Silvio, para que a gente possa entender o que ocorreu na Assembleia. Não é? E nós tivemos também ontem a reunião do comando de greve e estamos encaminhando todas as posições tiradas na Assembleia e pensando aí nos próximos passos dessa mobilização. Porém, com essa decisão, obviamente, o governo não fica quieto. O governo, ele teve essa resposta da categoria e ele reagiu e está reagindo e vai reagir. Já deu algum indicativo de como? Deu. Essa questão, por exemplo, da contratação dos ACTs. Não é só ACTs, tá? É contratação de ACTs e alteração de aulas para substituir os professores que estão em greve. Então, para nós, isso é uma arbitrariedade, né, porque a lei de greve diz que o trabalhador em greve não pode ser substituído. Isso já está na CLT. Já está, nos garante, né, a lei. E que nós interpomos, logicamente, de forma, estamos utilizando um mecanismo judicial para isso, que foi feito ontem já. Uma apelação. Um mandado de segurança, pedindo aí de medida antecipada, né, uma tutela antecipada, para que o governo possa, para que o judiciário possa impedir o governo de substituir os trabalhadores que estão em greve. Então, esse problema está ocorrendo no Estado, nós estamos acompanhando e esperamos o mais breve possível a resposta do judiciário. Certo. E os professores não são regidos pela CLT. Essa lei já está na Constituinte do Estado, em outro lugar, mas não na CLT, né? Exatamente. Não são seletistas os professores. Não são seletistas, eles são contratados de forma precária e de forma híbrida, como eu sempre costumo dizer, porque eles não são nem seletistas e não são estatutários. Primeiro, que eles não têm fundo de garantia. Não tem férias, não tem 12 salários. Exatamente, então eles não estão regidos pela CLT. Certo. Porém, eles não estão no regime do Estatuto. Eles têm uma lei própria, que hoje ainda é a 456, né? Que está sendo discutida, inclusive, é um dos pontos um dos pontos, né, que da greve, que é a 456, que é a lei dos ACTs, da forma de contratação, que seria substituído pela medida provisória 198, que com a luta nossa conseguimos retirar. Então... Está na discussão, está na mesa. Está na mesma discussão. Mas esses ACTs seriam, que substituiriam, estariam no mesmo patamar desses demais. ACTs comuns. Comuns, né? Porque eles estão, na questão previdenciária, estão no regime geral da União, ou seja, no INSS. Mas, por outro lado, não são seletistas porque não tem fundo de garantia, não tem os direitos trabalhistas. É uma precarização. Precarização. Total. E isso quem faz não é uma empresa privada, né? Quem faz é o Estado. O próprio Estado. O próprio Estado. E desde quando estão chamando esses ACTs para cobrir... começou, na verdade, semana passada, né, a convocação, e aí ontem praticamente, ontem, hoje, aqui está acontecendo as chamadas nas regionais para fazer essa substituição. Nós estamos pedindo
para que os trabalhadores também estão fazendo atos na Geredes, tem vários atos hoje em todo o estado, para impedir que essa chamada seja feita. Certo. Né? E também posso dialogar com esses trabalhadores que vão assumir só 20 dias, isso não garante nada de mudança de vida para eles e nem garante um trabalho, perspectiva de trabalho. Né? Vai interromper. Seria uma forma apenas de substituir os trabalhadores, né? Que, de certa forma, fura greve. Né? Certo. Eles teriam muito mais o caráter de fura-greve, eles seriam um professor que estariam furando a greve, substituindo os que estão em greve. E os professores em greve, por seus motivos, né, já tinham programas, já estavam obedecendo a um programa de ensino. Agora vem um que vai pegar pela metade e vai deixar É um faz de conta, né, Silvio? É um faz de conta. É um faz de conta porque o governo do estado também não importa muito com a qualidade da educação, não. Né? E o que ele importa é que o ano letivo seja cumprido e que também que as crianças estejam dentro da escola. Né? Como vem acontecendo em várias escolas do estado, onde os professores estão parados, não estão trabalhando, porém os diretores deixam os alunos dentro da escola, colocam eles na quadra, na sala de informática, em outros ambientes, e eles passam ali 2 ou 3 horas do dia, né, do período escolar, dentro da escola, mas onde não tem atividades, onde também não tem conteúdo, e quando o professor retornar, terá que fazer a reposição, né, desse período. Sempre foi feita a reposição dos períodos de greve. Nunca houve prejuízo no... Né? Não, nunca houve. É um transtorno, né? Obviamente. Ninguém quer ir para a greve, né? Mas sempre foi reposto. Sempre foi reposto. Inclusive, ontem nós tivemos também uma audiência pública, eu infelizmente não pude participar, mas tivemos uma audiência pública na Assembleia Legislativa com a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, onde os pais e mães de alunos do Instituto Estadual fizeram uma assembleia, fizeram um pedido de audiência pública, ela foi aceita pela Comissão de Educação da Assembleia e foi debatido a questão da greve do Magistério Público Estadual, e principalmente com relação ao Instituto, porque é uma das maiores escolas que nós temos no estado de Santa Catarina. É a maior, né? A maior, e aí as mães se posicionaram a favor dos trabalhadores de educação, das suas reivindicações. Entenderam. Estão entendendo, mas por outro lado também há essa cobrança delas de que tenha que ter aula, tem que retornar, sim. E por isso elas querem que se resolva, a sociedade de modo geral quer que se resolva o mais rápido possível esse entendimento entre a categoria e o governo do estado. Por enquanto, nenhuma outra reunião de negociação, de conversação está agendada, né? Não, por enquanto não. Nós oficiamos o governo do estado, né, sobre as deliberações da Assembleia Estadual e estamos aguardando a resposta do governo. Né? Também, mas vamos também enviar outra correspondência, né, novamente insistindo nessa questão do debate sobre a questão da pauta nossa da greve. Professor Luiz Carlos Vieira, aqui no Floripa em Foco, ao vivo do SINT, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação no estado de Santa Catarina, que está aí encabeçando, né, mais uma greve da categoria. Esta iniciada ainda no dia 24 de março. Seguramente vai ser, né, pelo andamento das não negociações, está para ser a greve mais longa do magistério do estado. E vamos resgatar rapidamente, professor, os principais pontos que levaram a essa paralisação. Tem coisas pendentes desde uma greve já feita no ano de 2011. Que pontos é que estão se arrastando há 4 anos já? Uma das questões que para nós é primordial é justamente a implantação do reajuste do piso na nossa carreira. Certo. Então, que o governo não vem cumprindo, ele vem aplicando o reajuste do piso nesses anos todos, ou de forma parcelada, ou em parte dela. Só no início da carreira. Né? Então, esse é um grande problema, porque ao longo desses 4 anos, houve um achatamento na tabela salarial, ou seja, aqueles que ganham mais têm menos reajuste, têm um reajuste menor, portanto, seu salário vai diminuindo. Enquanto aqueles que têm um salário menor tiveram um maior reajuste. Para chegar no tal do piso. Para chegar no piso, e aí vai achatando a tabela. Não é? Então, quem tem mais tempo de serviço no estado e quem tem uma melhor formação, de certa forma foi punido, né, com a lei do piso. Por quê? Porque ele não recebe esse reajuste, que é uma lei nacional e que obriga os estados e municípios a aplicar o reajuste do percentual nas carreiras, é isso que a lei diz. E o governo do estado de Santa Catarina aplica na carreira ou no início da carreira. E aí
há esse achatamento. E aí a diferença de quem não tem, por exemplo, a licenciatura plena, ou a graduação, para quem não tem, é muito pequena. A diferença. Né? Hoje a diferença ela está em cerca de, na verdade, 2,4%, 2,5%. Então é uma diferença. Para quem estudou 4 anos ou para quem não passou pela universidade. A diferença que nós teremos é da questão dos triênios, né, que é um abono, uma gratificação, uma gratificação que nós temos, que é na progressão por tempo de serviço. Então, quanto mais tempo de serviço você tem, você ganha um triênio de 3%. E é isso justamente que faz a diferença com relação àqueles que estão entrando sem graduação. Porque do demais, o salário é o mesmo, R$ 1.917,78 hoje. Que é o piso hoje, né? Que é o piso nacional hoje. E esse triênio está sendo tirado da... Ninguém está recebendo os triênios com esse achatamento? Ninguém passou a receber? Não, eles estão recebendo. Quem é efetivo recebe. Certo. E quem é ACT, a partir de 2009, não recebe. Porque antes eles entendiam que os ACTs tinham direito ao triênio. Aí, a partir da lei da 456, eles começaram a não pagar esses triênios. Ou seja, quem já tinha, permaneceu recebendo. Né? Quem era ACT antes de 2009, tinha o triênio, continuou recebendo. Quem não tem, não pagou. Para a grande maioria aí, então, os ACTs também. Porque, na verdade, o triênio ele é para quem está na carreira, né? Sim. É para quem está na carreira. O governo vinha pagando isso. E de uma maneira, para nós, injusta, ele cortou. Então, isso para nós aí é uma outra luta, né? Por isso nós queremos a revisão da 456, que é a lei dos ACTs. Tá? Não queremos uma nova lei que queremos, na verdade, mudar a 456 para que possa dar aí garantir mais direitos aos trabalhadores que são temporários. Certo. Né? Diferente da 198, que veio ainda piorar a 456, né? Pior ainda? Pior ainda, porque transformava o professor em horista, que não está descartado, porque dentro da proposta do governo ainda continua a contratação como horista, né? E diminuir o salário. Porque proporcional às porque horas. daí ela é proporcional às horas e tem outro detalhe. Ele incorporava a regência de classe dentro do vencimento do ACT. O salário fica menor ainda, mas tem aquele abono que depois, para fundo de garantia, não conta. Não conta nada. Então, mas essa parte, a greve já foi vitoriosa nesse sentido, que nós conseguimos barrar o 98, né? A medida provisória é essa que precarizava ainda mais. Porém, a luta continua, porque esse é a questão de mérito dessas ideias que o governo tem para os ACTs, elas continuam na ordem do dia, justamente porque eles querem implantar isso, né, através de uma nova lei e que, obviamente, vai atingir a todos os trabalhadores, inclusive os ACTs, né, como horista e outras questões. Mas isso, nós estamos na greve, né, então não temos negociação ainda. E, posteriormente, né, nós sabemos, um dia a greve vai ter que acabar, nós vamos ter que negociar, e essas negociações vai entrar justamente essa questão. Se o governo não contemplar, nós esperamos que a Assembleia Legislativa esteja sensível ao nosso apelo e que nós possamos mudar isso na Assembleia Legislativa depois que o projeto for para lá. E a mobilização? O pessoal continua acampado na Assembleia Legislativa? Estão acampados ainda em frente à Secretaria da Educação? Não. A Secretaria já Secretaria da foi Educação o acampamento foi retirado, porque os que estavam acampados lá entenderam que não tinha mais necessidade de acampar lá após a Assembleia Estadual. Né? Porque tem que buscar outros canais, né, outros interlocutores. Na Assembleia, no entanto, que lá já cumpriu o papel deles, que foi tirar do governo essa nova reunião que aconteceu e que produziu a minuta e produziu uma proposta do governo. Certo. Né, que no fim não foi acatada pela Assembleia. Que aí nós tivemos aí a Assembleia e que a categoria resolveu não acatar. Mas isso a Assembleia é soberana e ela decidiu, não acatou. Sim. Porém, os que estavam acampados decidiram por se retirar, né, da frente do... Os que ocuparam o 8º andar do prédio. Não, isso no mesmo dia eles se retiraram. No mesmo dia não chegaram? Não, ficamos lá até 9h30 da noite, até que o comando de greve ordenou para que nós pudéssemos nos retirar. Certo. Porque nós conseguimos com essa ocupação lá no 10º andar, a audiência de negociação.
e que foi intermediada pelos deputados que eu já falei anteriormente. Já citou. E um ponto que está na pauta, voltando à pauta de reivindicações dessa greve do magistério, é o plano de cargos e salários, que já é uma reivindicação também, que já fez quantos aniversários essa proposta de negociar um PCS? O plano de cargos e salários, ele já faz muito tempo que a gente está na discussão. Está junto com a descompactação, com a implantação do piso. De uma nova tabela, então todas as outras questões. Aí entra, porque para você fazer uma mudança na carreira, há uma necessidade de você mudar várias questões dentro da carreira, né? Primeiro, esse plano de carreira, nós discutimos ele e a maioria dos trabalhadores de educação, eles partem do pressuposto de que é a tabela salarial, e não é só a tabela, né? Ele tem, por exemplo, a questão da regência de classe. Não, então tem que discutir. O governo, a proposta do governo é retirar a regência de classe e implantar ela dentro do vencimento. Nós somos contrários. Então essa posição é posição... Porque ele vai contar isso como salário e vai acabar com a regência. Vai acabar com a regência, né? Então hoje nós recebemos uma regência que o governo quer retirar e colocar no vencimento, e posteriormente, como ele não paga o piso na carreira, ele só paga início de carreira, esse valor aumentaria os vencimentos e, portanto, ele não tem a obrigatoriedade de fazer nenhum repasse dentro desses vencimentos que estão acima do piso nacional. Ou seja, ele estaria utilizando daquilo que nós já temos como ganho para ter uma folga, para poder ter uma economia, para poder fazer a diferença entre os níveis e entre as referências. Já era uma descompactação da tabela salarial. Ou seja, o governo quer utilizar a regência de classe para fazer a própria descompactação da tabela salarial. Então isso nós não queremos. Nós queremos que o governo invista no salário mesmo. No salário, e coloque ali aporte, né, recurso financeiro para que possa fazer a descompactação. Não fazer a descompactação com o nosso próprio dinheiro. Então isso nós não aceitamos. E depois, feito isso, tem toda a questão do reenquadramento, né, que lógico, você tem uma tabela Y que você tem que encaixar numa tabela X, a nova a ser feitas. E aí tem que ter critérios de como você tira um trabalhador que está numa certa faixa salarial e passa ele para outra tabela mantendo ele primeiro. O salário tem que sempre ser maior, né? Nunca ele pode ser encaixado num salário menor, e que ele tenha dentro dessa nova tabela condições de crescer, de progredir. Sim, né? Que tenha estímulo. Estímulo para ser valorizado. Então, são questões que, de um modo geral, a gente precisa trabalhar isso e discutir. E não agora, um dia que a gente discute isso. É um processo que vai se aperfeiçoando e a gente precisa fazer esse debate. Professor, a gente já está chegando ao final desse Floripa em Foco. Voou, né? Simplesmente voou. Floripa em Foco ao vivo do CINT, com o professor Luiz Carlos Vieira, presidente do CINT. E para fecharmos, questões de reivindicação à parte, eu queria chamar uma questão filosófica, de que eu li na internet uma frase do José Simão, que é o articulista de um jornalão lá de São Paulo, não sei qual agora. O José Simão falou assim: recado para o Richa, 2 pontos. País que bate em professor não pode se indignar com corrupção. Eu acho que ele deu na veia, né, do Richa. Bater em professor é o cúmulo dos cúmulos, né, professor? Que perspectiva a gente pode ter com a educação sendo tratada do jeito que a gente está acompanhando? Essa questão de bater, literalmente, fisicamente, como aconteceu no Paraná, inclusive nós estivemos lá, né, prestando solidariedade aos trabalhadores em educação que sofreram essa agressão física do governo do estado do Paraná, infelizmente, né, não precisava chegar a esse ponto. Os trabalhadores estavam ali reivindicando seus direitos apenas para não perder os seus direitos, né, e fazer com que também o governo se sensibilizasse e cumprisse aquilo que ele assinou na greve do ano passado, né, que ele não havia cumprido. Então, é triste você perceber que um governo que foi eleito pela população, né, possa bater em trabalhadores que servem essa própria população. E bater literalmente como ele fez é terrível. Mas, infelizmente, hoje no Brasil, nós temos vários estados e municípios que estão em greve. Nós estamos com 7 estados em greve. 7 estados? 7 estados que estão em greve hoje, nesse momento. Não se ouve falar, né? São Paulo é um deles, né? O que está mais dias também em greve. Entrou essa semana Goiás, Sergipe. Paraná, Santa Catarina. Paraná, Santa Catarina. O Pará
Bom, eu não estou lembrando de cabeça aqui. São 7 são atualmente 7, em greve. Atualmente que estão em greve. Certo. Então, são vários estados em greve e, basicamente, eles estão lutando por algo que já existe. Por exemplo, a grande maioria está lutando pela implantação do piso, do reajuste dos 13,1%, que foi o reajuste do piso, que nós tivemos lá em dezembro do ano passado, que tinha que ser aplicado a partir de janeiro, que a maioria dos estados e municípios não aplicaram, inclusive Santa Catarina não aplicou só no início da carreira para os demais. Até agora, nós que estamos ganhando acima do piso, não recebemos nem um centavo de reajuste até agora. Ao contrário, aqueles que foram para a greve estão sendo descontados, né? Porque estão na greve, estão lutando. São Paulo, estamos com mais de 60 dias em greve de São Paulo, né? E também não tem nenhuma perspectiva. Os governos, eles continuam, Silvio, com o mesmo discurso de que a educação ela é apenas despesa, não investimento, e que os trabalhadores da educação, os professores, enfim, todos os demais trabalhadores, né, têm que ser tratados de modo violento, ou na violência física, ou na violência, como Santa Catarina trabalhou agora, porque isso é violência, né, você colocar alguém no seu lugar na escola, se substituindo, é uma violência psicológica, né? Porque o professor fica pensando, puxa vida, eu estou aqui lutando pelo meu direito. E o governo, ao invés de dar aquilo que nós temos direito, não, ele vai lá e coloca outro no meu lugar, utilizando outro ser humano para me substituir. Então isso dá um sentimento de precariedade, de fragilidade. Então isso é violência também. Fragiliza, né? É violência. Ao invés de fortalecer, fragiliza. Exatamente. E para fechar mesmo, 30 segundos, assim, aproveitar os telespectadores e internautas, o que dá para dizer para as mães, para os pais que estão vendo essa greve? Primeiro, Silvio, sinceramente gostaria de agradecer, né, todos os pais e mães, enfim, aos estudantes que estão nos apoiando, né, que estão apoiando a educação catarinense. Agradecer, dizer que a luta é dos professores, é dos trabalhadores de educação, mas é de toda a sociedade. E nós temos recebido na rua, nas redes sociais, várias manifestações de pessoas que nos apoiam e dizem para nós, não fujam da luta, continuem reivindicando, porque não é só o futuro que depende dessa ação nossa. O presente também depende, muito mais do que o futuro. O presente da nossa ação, o presente também tem reflexo, né? A nossa ação de hoje. Certo, né? certo. Não é só o futuro que vai ter reflexo, o presente também. E agradecer e dizer, some-se a nós, vai para a rede social, discuta com os vizinhos, discuta na sua comunidade escolar, busque aqueles que têm poder, ou seja, de decidir, que são os vereadores, deputados, prefeitos e assim por diante, que você tem relação, que você votou, e peça para ele, olha, faça intervenção para que o governo do estado possa resolver esse problema com a questão dos professores. Muito bem. Professor, olha, bom descanso. Né? Não temos descanso, Silvio, já estamos na correria e buscando aí novos interlocutores para que possamos negociar um fim para isso tudo. Para isso tudo. Tá bom. Felicidades. Obrigado. Até a próxima semana, né? Quarta-feira, 2h30, em mais um Floripa em Foco com o Cinti. Estamos aí. Obrigado, Silvio. E obrigado você, telespectador e internauta, que pode acompanhar esse bate-papo novamente daqui a pouco, a partir das 22 horas, aqui na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sinti, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sinti-sc.org.br.